Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, neste momento, a abrir a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, versos 9, 13 a 15. Versos 9 e versos 13 a 15. Primeira Pedro 2, verso 9 primeiro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versos 13 a 15. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída sobre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governadores como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Queridos, toda autoridade é constituída pelo Senhor, foi constituída por Ele. A nossa existência, ela engloba tanto a nossa realidade como cidadãos em uma nação terrena, como também a nossa cidadania espiritual. Todas elas duas estão juntas de um jeito ou de outro. E todas as vezes que nós vivemos a nossa realidade como cidadãos em um país neste mundo, nós precisamos sempre ter em mente que a nossa obediência, que a nossa vida em atendimento a leis, regras, é levada desta forma, entendendo que nós estamos também adorando a Deus. E essa sujeição, ela segue enquanto a palavra de Deus não for colocada em xeque, enquanto essa palavra não for apresentada como algo que tem que ser violado para que nós continuemos a servir ao nosso país. Mas graças a Deus nós vivemos em um país em que temos a liberdade para louvar e bendizer o bom nome do Senhor. E nesta noite, queridos, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, sabendo que Ele é o Senhor de todo o universo e de que todos os governantes existentes na face da terra têm que prestar contas a Deus. Eu convido você neste momento a fechar seus olhos para que a gente possa orar ao nosso Senhor. Por favor, ore comigo. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos conduzido. E porque, ó Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, nos guie durante todo este momento de culto para a honra e glória do Senhor e receba a nossa forma de louvor, a nossa demonstração de amor através tanto dos cânticos quanto também do momento de reflexão bíblica, que o Senhor receba e que o Senhor nos fortaleça a cada instante para viver esta vida como testemunhas vivas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento, queridos, com o hino 376. Graça e paz, irmãos, mais uma vez reunidos neste culto em especial pela nossa pátria. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé
para que possamos louvar com muita alegria este canto do número 376, que é uma oração pela nossa pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, vida que satisfaz, sorte feliz. Confiamos em ti, em dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o Padre o lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir de todo o povo aquele real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divina. Guardar-nos bem, Senhor, de guerras e temor, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens de para os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém, queridos? Vocês podem se sentar, por favor. Abram a palavra do Senhor ainda em Isaías 61, por favor. Isaías 61, versos de 1 a 4. Isaías 61, versos 1 a 4. Isaías 61, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor
ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Amém. O Senhor agiu desta forma já no coração daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. A gente sabe que as promessas de Deus para o povo de Israel não são promessas que ficam restritas, ligadas ao Israel físico, humano, mas desde o início essas bênçãos visam o Israel espiritual de Deus. Aqueles filhos de Abraão, filhos da fé, aqueles que creem em Deus, que acreditam no Senhor pela fé e que são guiados por Deus desta forma. Abraão, pai da fé, é pai de todos aqueles que creem em Deus e que entregam a sua vida ao Senhor. E quando a gente olha para esse texto, a gente não pode deixar de pensar também que como Deus conduz os nossos passos e conhece a nossa vida, Ele não quer que nós estejamos dia após dia entregues àquilo que o desagrada, aquilo que faz com que a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus seja prejudicada. E se há algo que prejudica a nossa vida com Deus, é o pecado, desde o início. Desde o Éden, desde o pecado de Adão e Eva, durante toda a história humana e até hoje. Isaías 59, verso 2, 1 e 2, o Senhor diz: minhas mãos não estão encolhidas, meu ouvido não está surdo, eu posso sim abençoar, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto para que vos não ouça. As iniquidades, os pecados. Então, queridos, nós estamos aqui para bendizer o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor, mas a gente só vai poder fazer isso se o nosso coração estiver perdoado. Então eu convido você a fechar os olhos agora e a ter um momento, um espaço aí de tempo, alguns instantes de oração silenciosa, confessando os pecados, apresentando a sua vida a Deus. E logo após, depois de alguns instantes, eu vou fazer uma oração e peço que você me acompanhe. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Nós, neste momento, Pai, pedimos ao Senhor que sonde o coração de cada um de nós. Ó Deus, nos faça perceber os nossos erros. Às vezes a gente pode dizer: eu não tenho erro algum, eu não tenho pecado algum.
A tua palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, nisso já está mentindo, já está pecando. Então, Deus, que nós, neste momento, enquanto a gente analisa a nossa vida, a nossa conduta, que o Senhor nos dê a graça, nos faça perceber, entender, identificar as nossas falhas. E que o Senhor mesmo nos ajude a superá-las pelo poder do Senhor. Então, Deus, nos perdoe, nos purifique e que nos ajude a viver uma vida cada vez mais próxima do Senhor, cada vez mais naquele caminho determinado por Ti, que é o caminho da santidade, é o caminho que agrada o Senhor. Então, Deus, muito obrigado, nos fortaleça e nos conduza neste momento de adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nosso bom Deus. Neste momento nós teremos a oportunidade de demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade. Fidelidade como mordomos de Deus. E eu convido neste momento Séfora e Sevinaldo para que possam conduzir a igreja no hino 379 e também, nesta oportunidade, a gente poder fazer uso deste momento para a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos louvar mais uma vez este cântico, Petição pela Pátria, hino 379 do nosso inário. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Pois com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá ter vos serviu, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Oremos ao nosso Deus. Eterno Pai, Deus de amor e graça, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar na tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter a liberdade, ó Pai, de te cultuar, ó Deus, neste país. E te rogamos, ó Deus, as tuas misericórdias sobre a nossa nação, ó Pai, para que possamos ter um país de paz, de harmonia, ó Deus, que a tua mão esteja sobre nós, ó Deus, todo instante. Obrigado pelos dízimos e ofertas, pela tua presença em nossas vidas.
que essas ofertas e dízimos sejam tão somente para o mantimento da tua casa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de pé, continuamos louvando com o ministério de louvor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, igreja, estarmos aqui esta noite para mais uma vez engrandecer o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, a natureza, os animais, foi criado para a honra e glória do santo nome dele, inclusive os morcegos. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Nós vamos entoar um hino, uma música que diz que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é o príncipe da paz e que nós devemos viver para o Senhor, para louvar, para agradecer o santo nome dEle. Aleluia? Amém. A igreja pode acompanhar com as palmas.
Aleluias. Nós servimos a um Deus que, graças a Ele, não tem a mesma natureza que nós, pecadores, O nosso Deus, Ele é maravilhoso, igreja. E o homem, ele tem pecado dentro de si, mas graças à bondade do Senhor, nós encontramos nele perdão. E nós encontramos na palavra do Senhor promessas que jamais deixarão de ser cumpridas. E a música que nós vamos cantar fala exatamente disso, que o nosso Deus, Ele não é homem para desfazer uma promessa. Muitas vezes nós prometemos algo em casa, a nossa família, a esposa, filhos, e acabamos não prometendo, não cumprindo, mas o nosso Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ô Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por tua vida, ó Pai, em nós. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dá, ó Pai, de poder exaltar o teu santo nome, de dizer que tu és santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo na tua casa, onde nós podemos estar aqui, ó Pai, para nos entregarmos a ti, para aprendermos mais da tua palavra e para, Senhor, neste domingo em especial, orarmos, ó Pai, pelo nosso país. Um país de tantas bênçãos, ó Pai, de tantas maravilhas naturais, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ver com os olhos da fé a tua ação, ó Pai, a tua vida em nosso país. Que os nossos governantes, ó Pai, possam sentir a tua presença, que eles possam ser guiados, ó Pai, pelo teu querer, para que a nossa vida aqui, ó Pai, seja boa, seja agradável, da forma como tu planejaste desde o Éden, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. E continua, Pai, nos abençoando no resto desse culto, que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração para a tua palavra, ó Pai, que vai ser ministrada neste momento. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Amém, queridos. A palavra de Deus vai se cumprir. Essa palavra não pode ser colocada de lado, nem pode ser vista com descrédito, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. As promessas de Deus sempre se cumprem. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia que você tem em suas mãos, em um texto que trata exatamente sobre isso também. Hebreus 11, versos 8 a 16. Hebreus 11, versos 8 a 16. Amém, queridos? O amém foi fraco. Hebreus 11, versos 8 a 16. Quem achou, diga amém. Amém. Você pode permanecer assentado mesmo. Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara,
apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Convido você a fechar os olhos. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por mais este espaço de tempo que temos reservado para a meditação nessa mensagem, nessa palavra do Senhor deixada para nos guiar. Ó Deus, faça com que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente entregues nas mãos do Senhor, entregues a Ti, Pai. E que o Senhor mesmo nos conduza, nos direcione e faça com que o nosso coração esteja cada vez mais rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Hebreus foi escrito tendo como alvo judeus que haviam se convertido, haviam aceitado Jesus como Salvador, que haviam feito com que aquilo que eles entendiam sobre Messias, sobre as promessas feitas de um Salvador, que haviam se cumprido em Jesus Cristo. É claro que toda a igreja também é alcançada por essa mensagem, mas num público mais objetivo, mais direto. Havia ali o interesse de animar o coração daqueles judeus convertidos que estavam, de alguma maneira, tristes por causa de tudo que viviam. Eles viviam aquele momento da história, já com Jesus no coração, mas estavam sendo perseguidos por outros judeus que continuavam ainda crendo que o Messias não tinha vindo, que só havia como viver e agradar a Deus se fosse no judaísmo. E com toda certeza, esses judeus que estavam ali nessa pressão toda, aqueles cristãos convertidos, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, podiam estar também pensando se valia a pena continuar insistindo. Veja que o capítulo 11 de Hebreus fala justamente sobre a fé, sobre a necessidade de se entender que a fé não é por causa de algo que a gente vê, mas basta que a gente acredite no que Deus prometeu, ainda que nada tenha acontecido, ainda que nada tenha se tornado realidade, mas a promessa de Deus é suficiente para fazer com que qualquer filho de Deus, qualquer cristão, entenda que vai acontecer. É como quando a gente está olhando para o céu e olha e percebe que o tempo está fechando, não é? Aquele céu completamente aberto, ensolarado, começa a dar lugar a nuvens, e nuvens cada vez mais escuras, e aí você olha para aquela situação e você diz, hoje vai dar praia, né? Não é isso que a gente pensa? Um céu todo fechado, agora eu vou para a praia, vou tomar sol, né? Organizar minhas coisas porque vai ter sol bastante. A gente já pensa logo, vai chover, eu tenho que me preparar, eu tenho que procurar um lugar, e dependendo da situação, a gente ainda já traça uma rota alternativa, né? Porque algumas ruas vão alagar. A palavra de Deus vem com essa mensagem de que se Deus falou, é como se fosse esse céu mudando, esse céu dando lugar, aquele céu ensolarado, sem nuvens, dando lugar àquele aviso de chuva. E aqueles cristãos no primeiro século, e que ouviram essa mensagem, precisavam entender isso. Não é porque você está
padecendo um problema muito sério, não é porque você aceitou a Cristo e os seus problemas não diminuíram, algumas vezes até aumentaram, em algumas circunstâncias até aumentaram, que você vai desistir da caminhada porque acredita que Deus não está com você. A fé nos faz enfrentar momentos difíceis, momentos desafiadores e viver os momentos felizes de maneira plena. O que é fé, queridos? O que é fé? A gente sabe que Hebreus 11:1 traz assim, um conceito de fé. Pegando aquele conceito, eu trago para vocês o seguinte: fé é confiar e perseverar nas promessas de Deus. É confiar e perseverar nas promessas de Deus, ainda que tudo esteja dando errado. Ainda que tudo esteja dando errado. Você está servindo a Deus, você está com o Senhor conduzindo sua vida. Aí você diz, depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, parece que tudo mudou, mas para pior. Na cabeça daqueles cristãos, naquele período, os cristãos que vinham do judaísmo, havia muito disso. E veja que todo o livro de Hebreus mostra de alguma maneira que não valia a pena voltar para o judaísmo, porque tudo que o judaísmo falava era símbolo do que já tinha acontecido em Jesus. Então, queridos, sabendo que aqui em Hebreus há essa mensagem de mostrar que em Jesus tudo tinha sido cumprido e que não valia a pena voltar para aquela velha vida, apesar dos problemas, a gente olha para o capítulo 11 e vê que o autor de Hebreus fala sobre a fé como uma arma que o cristão tem e que precisa ser compreendida. Ele explica o que é fé, lá no verso de 1 a 7, e a partir do 8 ele começa a dar exemplos, ele começa a falar sobre como essa fé, e até um pouquinho antes do 8, né, como essa fé pode ser usada e exemplos na história de pessoas que foram guiadas por Deus e que tinham essa fé, colocavam ela em ação. E como a gente está pensando aqui sobre a nossa pátria terrena, eu quero pensar com vocês sobre o caminho para a pátria celestial e os seus desafios. O caminho para a nossa pátria celestial e os seus desafios. Esse texto mostra alguns desafios vividos por Abraão. A gente já tem visto, não é, em Gênesis, alguns momentos da vida de Abraão, naquele momento em que a gente estava meditando ainda Abrão e Sarai. E a gente já viu grandes problemas enfrentados por eles e também grandes superações. E aqui ele vem como um exemplo de fé. O primeiro desafio que eu quero aqui pensar com vocês, que está no texto, está nos versos 9 e 10. E mostra o desafio da vida de peregrino aqui na terra. Veja só. Desde o início, Abraão foi movido pela fé. O texto diz que ele estava junto com seus parentes em Ur dos Caldeus, vivendo ali a sua vida, e Deus chamou ele e disse, olha, você sai daqui, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu com o pai, com o sobrinho, juntou tudo o que tinham e foram para Harã. Passaram um bom tempo em Harã, até que o pai faleceu. E Deus, outra vez, dá uma ordem para Abraão e manda que ele tomasse mais um rumo, fosse sem uma direção certa, mas chegaria no lugar onde Deus tinha prometido. E ele saiu. Imagine que não havia uma rota já traçada. Imagine que não tinha um GPS para ajudar ele, dizendo, olha, você vai chegar em tal lugar. É como quando a gente está viajando, não é? Está viajando de carro, se você está com seu filho, está com sua filha no carro. Depois de um tempo de viagem, qual é a pergunta que normalmente é feita? A gente já está chegando? A gente já está chegando? Quando você sabe onde você vai chegar, você tem um destino já traçado, você sabe qual é o lugar para onde você vai, você diz, falta pouco, daqui a pouco a gente chega, ou então vai demorar, descanse aí. Mas imagine alguém que sai sem saber para onde está indo. E é por isso mesmo que a gente vê em Abraão a fé, porque ele entendeu aquele chamado de Deus, e Deus disse, saia porque eu vou te dar um lugar.
E ele saiu, vivendo como peregrino, movido pela fé. O texto diz que ele vivia em tendas, enquanto se deslocava pela terra prometida. É interessante que você vê que o único lugar que ele comprou naquela terra, naquele espaço de terra, ali em Canaã, foi o sepulcro, uma caverna para sepultar a sua esposa. Mas a terra em si, ele não comprou nada da terra. Por quê? Porque a promessa era que aquela terra era dele e dos seus descendentes. O primeiro desafio foi viver como um peregrino numa terra que ele tinha certeza que era dele. Viveu em tendas, não podia parar em algum lugar e ficar ali de vez, porque ele era um peregrino naquela terra. Apesar de viver, queridos, em tendas, que era a marca própria de alguém que não tinha terra, ele tinha muito rebanho, tinha muitos servos e tudo mais, mas não tinha terra, vivia como um nômade. Mas apesar de viver como nômade, porque quando a gente fala peregrino, às vezes não consegue entender bem, né, a profundidade da expressão. Pensa aí em um nômade, alguém que não tem parada, alguém que não tem terra para chegar, alguém que não tem uma casa para chegar e ficar, tem que estar andando sempre. Abraão estava assim com toda a sua comitiva, mas apesar de estar dessa forma, ele tinha os olhos voltados para o céu. O texto diz que os olhos dele estavam voltados para o novo céu e a nova terra. O pai da fé. Queridos, nós vivemos aqui nesta terra, e apesar da gente fazer diferente de Abraão e de comprarmos um terreno, construirmos uma casa, comprarmos um carro, montarmos um negócio, estudarmos, constituirmos família, apesar de fazermos tudo isso, mas nós permanecemos sendo peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos. Ou você acha que você vai levar alguma coisa das que você construiu aqui, quando morrer? E às vezes até tudo que foi construído pelo pai ou pela mãe, quando esses se vão, aquela aparente harmonia da família acaba se desfazendo pelas brigas, né? Para ver quem é que vai ficar com o patrimônio. Quem vai ficar com mais. Então veja que nós continuamos sendo peregrinos. Agora o curioso, queridos, é que tem muita gente que se esquece que ainda que ela não seja salva por Cristo, ela é um peregrino também nessa terra. Tem gente que diz assim, não, tudo bem, o cristão é peregrino porque ele está esperando a pátria celestial. Meu amigo, quem ainda não aceitou a Jesus, continua também sendo um peregrino, só que peregrino indo para o inferno. Vai viver eternamente numa terra que não vale a pena. Abraão estava dessa maneira, o primeiro desafio dele, viver na terra como peregrino, apesar de saber que a terra era dele. O segundo desafio está nos versos 11 e 12, queridos. E era um desafio e tanto, assim como aquele da terra, porque ele teve que ir para um lugar que Deus tinha prometido dar a ele e a sua família, e ele ainda continuou vivendo a vida toda ali sem ter aquela terra para si. Mas sabia que o reflexo dessa promessa se cumpriria completamente espiritualmente, na eternidade. Versos 11 e 12 mostra que o segundo desafio era a espera do nascimento, pelo nascimento do filho. Deus tinha prometido que Abraão e Sara teriam um filho. Quando Deus fala com Abraão, quando ele já estava na terra prometida e ele inclusive se desloca para o Egito, que tem aquele evento que a gente viu, inclusive, já em um dos cultos, em que o faraó toma Sara para si como se fosse a esposa, né? Porque pensou que era a irmã de Abraão. Naquela época, Abraão tinha 75 anos. Sara já tinha uns 60 e poucos, mas a gente avaliando o contexto da época, a gente entende que se fosse trazer para os dias de hoje, Sara com 60 e poucos anos teria uns 40 e poucos hoje, né? Avaliando a qualidade de vida daquela época, a forma daquela época do pessoal, inclusive tinha um tempo ainda que a humanidade vinha se deteriorando desde o dilúvio, né? E o dilúvio ainda, quem tinha saído daquela época do dilúvio ainda vivia muito. E Abraão também, baixando um pouquinho ali, 75 anos, ele estaria ali nos 50 anos, 50 e poucos, aquele vigor dessa faixa etária. Só que Deus tinha prometido que eles teriam filho
ou filhos e que teriam ali uma descendência numerosa, mas eles vão envelhecendo mais. Abraão passa dos 100 anos e nada do filho vir. Segundo desafio. O texto diz que Abraão estava amortecido. A expressão amortecido, nessa expressão lá no hebraico, traz um conceito de que ali a pessoa estava bem cansada, bem velha, já num ponto de quase morrer. O vigor já tinha se esvaído. Era como se você olhasse para Abraão e visse nele, de fato, um ser humano que estava no final dos seus dias. E nada da promessa se cumprir. A promessa podia parecer ali que não ia se cumprir nunca, não é? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Gênesis 21, por favor. Gênesis 21. Eu vou ler aqui dos versos 2 a 7 e peço que você acompanhe comigo. Gênesis 21, dos versos 2 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Amém. Nesse segundo desafio, o autor de Hebreus deixa claro uma coisa. Apesar de ser algo que parecia impossível, apesar do tempo passar e eles não conseguirem ver aquilo acontecer, o texto diz que eles continuavam crendo no impossível. Era impossível humanamente? Era, mas eles continuavam crendo. Aí você pode dizer, mas quando Deus falou para Abraão que ele ainda teria um filho, ele duvidou no coração, duvidou. Sara, quando ouviu essa história de novo, já depois de passado muito tempo, ela riu, não é? Dentro da tenda, e o Senhor chamou a atenção dela. Mas é claro, humanamente havia aquela oscilação natural. Mas o autor de Hebreus deixa claro, e o autor de Hebreus, inspirado, diz assim: eles acreditaram que isso aconteceria. Continuaram crendo, apesar de ver tudo se acabar, apesar de ver o corpo envelhecer, apesar de ver que o fim da vida estava chegando. Segundo desafio. E quando a gente olha para esse segundo desafio, queridos, e pensa no nosso cotidiano, a gente vai perceber que o que é dito lá em Lucas 1,37 se torna ainda mais forte. Não há impossíveis para nenhuma das promessas de Deus. Algumas traduções trazem: não há impossíveis para o Senhor. E Deus continua fazendo a mesma coisa hoje. Nós vivemos nessa caminhada para a nossa pátria celestial. Enquanto nós estamos aqui, ainda que tudo pareça difícil, impossível, pareça estar dando errado, só dá errado, mas Deus continua sendo poderoso para cumprir suas promessas. E as promessas de Deus é de que Ele estaria conosco, estará conosco até a consumação dos séculos. E essa presença de Deus nos faz viver muito melhor. Nos faz viver com o coração feliz. Porque a presença dele está do nosso lado, está dentro de nós. Promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir. E nessa caminhada nossa aqui na terra, a gente vai ver as promessas dele se cumprindo em nós, em nossa família, com toda certeza. E por fim, queridos, versos 14 e 15. Tem mais um desafio. 14 a 16. E nesse último desafio, está de fato aquele chamado para viver olhando para algo maior. Olhando para a pátria que não está aqui neste mundo, está na eternidade, a pátria celestial. Versos 14 a 16. Abraão, Isaque e Jacó
continuaram crendo em Deus, esperando por essa pátria celestial. E o texto diz que por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o autor de Hebreus diz que isso fala muito, isso é muito profundo, porque é como Deus demonstrando que Deus não tem vergonha em dizer: eu sou o Deus deles, que continuaram crendo, apesar de tudo que eles viveram. E eles conseguiam ver algo que às vezes quando você olha lá em Gênesis você não consegue identificar de forma tão clara, mas o texto aqui em Hebreus fala sobre isso. Que eles tinham os olhos voltados não para aquela realidade apenas da terra de Canaã, não para a realidade humana, mas eles também estavam com seus olhos voltados para a eternidade. Lembre-se que a linhagem que veio a partir de Noé, de Sem, era aquela linhagem que foi guardando a promessa de Deus, promessa inclusive da vinda do Messias. E eles ali estavam com essa promessa no coração e olhavam para a realidade que viviam, mas não deixavam de perceber também que eles tinham tudo para viver eternamente junto com o Senhor ainda. E esse trecho aqui de Hebreus ainda faz uma conexão com aquele público original lá dos judeus convertidos no primeiro século, a igreja do Senhor no primeiro século, em um sentido muito curioso. Porque a palavra de Deus diz que eles continuaram, Abraão, Isaque e Jacó, continuaram crendo em Deus apesar de tudo. Então eles não retrocederam, eles não desistiram. E muitos daqueles cristãos do primeiro século, por causa das perseguições, por causa das pressões, dos problemas, segundo os comentaristas bíblicos que abordam o texto, eles dizem que esses cristãos já estavam com dúvidas, até pelo contexto histórico, muitos inclusive se afastando da fé, porque não acreditavam que podia haver alguma coisa melhor pela frente. Hebreus 10, 38 e 39 diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então aquela mensagem de que, apesar de tudo que estavam vivendo, estavam enfrentando, que deviam ficar com os olhos voltados para a pátria celestial, que é aquela nossa esperança que deve animar muito mais o nosso coração, isso deve dar força para cada um de nós, para que a gente não se esqueça que a nossa vida não acaba aqui. Que a nossa vida não acaba aqui nessa terra. Tem muita gente que olha para a situação do país e diz assim: que coisa terrível. Não queria estar vivendo no Brasil agora, por conta de tudo que a gente está vivendo. Eu queria viver em um país em que as vacinas foram logo de início liberadas e que todo mundo foi vacinado. Eu queria viver num país que não tivesse essa oscilação tão grande na inflação. E começa a reclamar. Ou às vezes começa a entrar para um lado da polarização, outro lado da polarização. E se desgasta muito. E aí começa a se queixar de onde vive. Queridos, a nossa energia, a nossa força, não precisa e não pode ser desperdiçada lutando pelas causas que não vão nos trazer a melhor das honrarias, que é a espiritual. A gente vive nesta terra e a gente precisa viver e fazer tudo que está ao nosso alcance para que ela seja melhor, para que as pessoas que estão conosco vivam melhor, para que haja paz, para que haja harmonia onde vivemos, no país onde vivemos. Mas a gente nunca pode se esquecer que a nossa vida não está restrita, não está fechada, ligada única e exclusivamente a esta terra. Mas a nossa realidade está ligada à realidade espiritual, à nossa vida espiritual. Se a gente for olhar para esta vida e imaginar que tudo acaba aqui, que eu tenho que viver e matar e morrer por esta vida, em algum momento eu vou retroceder na minha caminhada cristã, porque eu vou imaginar que não vale a pena servir ao Senhor em meio a tantos problemas. Era o que estava acontecendo naquele período. E aqui há um exemplo de que Abraão estava com os olhos voltados para a eternidade, não estava apenas vivendo aquela realidade voltada para a terra prometida naquele momento.
A pátria celestial era um presente muito maior. Tiago 2:23 consta lá, que por viver dessa forma, Abraão foi chamado amigo de Deus. Queridos, pela fé, Abraão, embora vivendo em tendas, olhava para uma cidade permanente. Para ele, essa cidade marcava o cumprimento das promessas que Deus havia feito. Portanto, Abraão não olhava para o processo de salvação, mas para a sua conclusão. Não estava olhando para aquele período ali na terra, mas ele já estava olhando para o fim na eternidade. E é por isso que a gente vive e crê que Deus continua conduzindo cada um de nós. Por quê? Porque a gente não está olhando para os problemas aqui dessa terra agora. A gente está olhando para a eternidade. Pelo menos deveria ser assim. Eu estou olhando, vendo depois dos problemas. Eu estou vendo depois da tempestade. Porque Deus prometeu que vai fazer com que cada um de nós esteja diante de Deus e que viva na presença dele eternamente. Apesar das tristezas, apesar das agruras, apesar da nossa incredulidade em muitos momentos aqui nesta terra. Mas eu te digo uma coisa. Volto a dizer aquilo que eu falei no início. Peregrino, todos nós somos. Sejam aqueles que aceitaram a Cristo, como aqueles que vivem longe do Senhor. Ninguém vai ficar aqui para semente. Todos terão destino. Louvado seja Deus que aqueles que estão com Cristo e têm o Senhor no coração terão destino ao lado do Senhor. E concluindo, queridos, a gente tira algumas lições. Uma delas é que a gente vive hoje nas mesmas promessas que Abraão viveu. Nós vivemos nesta terra como peregrinos, mas com os olhos voltados para a eternidade. Uma segunda lição: a fé dada por Deus, ela gera confiança nas promessas de Deus. A fé dada por Deus gera confiança nas promessas de Deus. Eu só consigo acreditar que Deus vai fazer isso na minha vida se eu tiver fé no coração. E essa fé é dada por Deus. Então, se você hoje pensa assim, eu não acredito nisso não. Duvido de tudo. Duvido de tudo. Para mim isso não faz sentido. Faça um teste. Chegue diante do Senhor e diga: Senhor Deus, eu tenho o meu coração repleto de dúvidas, cheio de dúvidas. E para mim nada do que é dito na palavra do Senhor faz sentido. Ou pelo menos uma parte não faz. Ó Deus, me mostra como é que isso pode ser explicado na minha vida. Como é que eu posso entender isso no meu dia a dia. Eu não tenho dúvida de que Deus vai tocar no seu coração. Que Deus vai ensinar a você tudo o que você está perguntando para Ele. Nosso Deus responde às nossas orações. E por fim, queridos, a nossa vida e a nossa energia devem ser empregadas muito mais em anunciar a nossa pátria celestial. Tem muita gente que está gastando a sua energia, as suas forças em muitas coisas nesta vida. Às vezes defendendo o seu país, que é uma coisa maravilhosa, cada um tem que ter no coração a alegria de ser um patriota, ter o patriotismo, né? Gostar do seu país e defender. Mas tem gente que está vivendo única e exclusivamente para isso. Tem outros que estão vivendo única e exclusivamente para o seu trabalho, para a sua família, para os seus interesses, e se esquece que o fim primeiro e último de qualquer ser humano criado por Deus é fazer com que o nome de Deus seja glorificado e anunciar a palavra dele para sempre. Anunciar essa palavra, enquanto você estiver aqui, enquanto eu estiver aqui. Então, que a nossa vida, queridos, seja marcada pelo anúncio dessa mensagem, por essa pátria celestial. O meu trabalho, amém, estou trabalhando ali, e nesse trabalho, que a mensagem que eu vivo, a minha visão, os meus atos, sejam demonstrados através de uma mensagem que fala que a nossa vida não se resume a esta e que nós teremos sim a vida nessa pátria celestial reservada para nós e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor neste momento. Eu convido você a bendizer o nome do Senhor. Tiago e Clevson vão nos conduzir em uma canção agora.
Igreja, antes de cantarmos, falar uma coisa breve aqui. Acho que o pastor vai concordar comigo que quando a SAF pede, é uma ordem. Recentemente lá em casa tivemos uma pequena reunião com a diretoria da SAF e com muito carinho tia Edna disse: meu querido sobrinho, por favor, canta aquela música. Eu disse: tia, meu Deus, logo essa. É um desafio para mim, vocalmente falando, cantar esta música, e é uma letra que toca bastante ao meu coração. Nós já fizemos ela aqui na igreja num formato em trio, e desta vez estamos com outro formato. Que o Senhor possa tocar profundamente em cada um de nós nesse momento, e que nós possamos realmente orar pelo nosso país, para que toda a sociedade e os nossos governantes possam olhar para Cristo, que eles possam olhar para cima, que o nosso país, que o nosso Brasil olhe para cima. Amém? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta e olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora pedida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Amém. Amém, queridos. Como será o futuro do nosso país, né?
Essa é uma canção bem antiga já, né? Mas parece que foi escrita hoje. Como será o futuro do nosso país? Está nas mãos do Senhor, e que a gente viva a nossa vida aqui lutando para que seja melhor, mas sabendo que a nossa vida eterna está com Deus, está com o Senhor, e essa não se perde. Amém? Queridos, nós também estamos em noite de Santa Ceia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, por favor. Mateus 26. Os versos 26 a 30. Mateus 26, versos 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, o momento de Santa Ceia é para que nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que fizemos a nossa pública profissão de fé, que estamos em plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, que possamos participar dizendo: eu creio não apenas na morte de Jesus, mas eu creio sobretudo na sua ressurreição, e sei que ele voltará para buscar a igreja. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo: eu estou aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor já tem o meu passaporte para a eternidade carimbado e que eu viverei com ele eternamente. Para participar da ceia, é preciso a gente também parar um pouquinho e analisar a nossa própria vida. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, fala que todos aqueles que participavam da Santa Ceia, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, estavam tomando juízo para si. E participar da Santa Ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo é o mesmo que eu participar sem ter sido batizado, sem ter feito minha pública profissão de fé, ou mesmo participar em pecado achando que é assim mesmo e acabou. Não tem problema nenhum. A gente precisa sim fazer uma análise antes, fazer uma reflexão e pedir perdão pelos pecados que a gente praticou. E eu convido você neste momento a fechar os olhos. Se lá no início do culto você já fez esse momento de confissão, fique em oração agora apenas agradecendo a Deus. Mas se você precisa ainda confessar algum pecado, faça isso agora para que a gente possa participar da Santa Ceia. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Neste momento nós agradecemos ao Senhor pelo perdão que recebemos através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça a cada instante, que o Senhor nos faça viver de maneira cada vez mais íntegra. E a gente, ó Deus, também desde já pede que o Senhor nos use
como instrumentos de justiça em tuas mãos para anunciar a tua palavra. Pai, abençoe os elementos que estão aqui sobre a mesa. A gente sabe que o pão continua sendo pão, que o suco de uva continua sendo suco de uva, mas a gente também sabe que espiritualmente o Senhor nos abençoa e nos fortalece através deste sacramento. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Queridos, na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: olha, aqui está o meu corpo, simbolizado no pão, que será entregue em favor de cada um de vocês. Ele também pegou um cálice repleto de vinho e disse: aqui está o meu sangue, simbolizado neste vinho, que será derramado por cada um de vocês. Hoje nós celebramos a nossa ceia, Santa Ceia, com um kitzinho, mas continua tendo o pão e continua tendo, aqui nesse caso, o suco de uva, para que nós, na medida em que participarmos, estejamos ligados a esses elementos como uma maneira de demonstrar: cremos no Senhor Jesus Cristo e cremos que Ele sim voltará para julgar o mundo e conduzir a sua igreja a uma nova realidade. Então, queridos, convido o diácono Cleveson para fazer aqui a distribuição dos elementos, e na medida que os elementos forem sendo entregues, aqueles que participarão da ceia, peguem um cálice, um kit, e esperem um pouquinho para que a gente possa participar juntos, tá bom? Não nas mãos, mas em minha alma, tomo o corpo de Jesus e em figura bebo sangue derramado sobre a cruz do Senhor, o excelso Mestre, comemoro grande amor, proclamando a sua morte pelo pobre pecador. Vem, Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas eu te possa discernir e permite que hoje eu tenha
Aqueles que participarão da Santa Ceia, se coloquem de pé para a gente participar. Vamos participar todos juntos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por mais um momento de Santa Ceia, por mais um momento de culto. Fortaleça, Deus, o nosso coração, nos instrua a viver cada vez mais de acordo com a Tua vontade. Fortaleça a Tua igreja, meu Deus, e que o Senhor aqueça o coração de todos nós, cada vez mais, para que nós estejamos sempre, ó Deus, preferindo a Tua presença. Abençoe cada um, ó Deus, que neste momento participou aqui, cultuando ao Senhor. Que as orações feitas, ó Deus, pelos Teus servos, que sejam respondidas de acordo com a Tua vontade. Abençoe as famílias aqui representadas, Deus. Abençoe cada um que abriu o coração para que Tua palavra pudesse tocar, pudesse deixar ali as suas lições. E que o Senhor, Deus, nos dê uma semana maravilhosa, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua paz. Abençoe-nos, ó Deus, como país também. Estamos caminhando para o dia 7 de setembro. Pai, que esse dia seja um dia, assim como foram todos os outros, um dia marcado por celebrações, mas não por nenhum tipo de violência. E que o Senhor abençoe, que assim seja também este ano, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.